depois que eu vivi o Haiti, ficou na minha cabeça e na memória até de alguns amigos que foram, passaram pra gente um vídeo do Falcão Negro em Perigo, né? Que eles vão pra Mogadíscio e tal, e sofre aquela operação não acontece como tinha que acontecer. E é impressionante como aquele vídeo ele mostra tudo que pode acontecer e tudo que vai acontecer, sabe? Então, vários momentos daquele filme, tanto na base, quanto na operação, quanto na própria missão, quanto no resgate, quanto no volta, eu vivi tudo isso no Haiti, em momentos específicos. Então, a gente, foi me falado, falou, olha, vocês vão encontrar esse ambiente no Haiti, esse ambiente hostil vocês vão encontrar no Haiti. Não vai ser, não vai, porque a gente recebeu palestra de outros militares que foram para outras missões, né? Foram para Angola, foram para Timor e tal. E sempre foi falado. E meu comandante era muito doido também. O capitão Marcos Fábio, hoje coronel, fez até foi prestigiar meu bar no ano passado, que uma viagem em São Paulo. E ele fazia questão. Eu acho que, se eu não me falha a memória, ele foi responsável pelo paiol do pelotão. E eu me lembro que a gente já tinha dado mais de 3.500 tiros. Na missão mesmo. Não, na preparação. Ah, na preparação. Na preparação. Então ele sempre levou muito a sério o que a gente ia encontrar lá. Vocês vão encontrar isso que nós vamos encontrar, né? Então a primeira impressão que eu tive no Haiti, quando eu cheguei, quando eu vi o olhar do pessoal, eu falei, opa, peraí, é aquilo que ele falou, é aquilo que a gente vai encontrar. Então eu me lembro que eu já subi na viatura, enquanto o pessoal foi no caminhão, então nós subimos na viatura, já com o fuzil carregado, e pronto para um cara na frente, outro atrás, e já fazendo. Nós fomos do aeroporto até a nossa base, já fazendo a escolta de todo o escalão aéreo. Já chegou operando, então, fazendo as escoltas. Isso. Aí a diferença é que nós chegamos na base, foi só colocar o nosso material que vinha nas canastas, né? Depois, aí foi conhecer o pelotão, já tinha gente já, meio que já, fulano, vem comigo já. Tinha cara que chegou ali no nosso pelotão da PE e já saiu pra missão no mesmo dia. Assim, horas do desembarque. A gente trabalhou lá praticamente todos os dias ininterruptos. E o Matheus, no Rio de Janeiro, na missão do Rio de Janeiro, o que te marcou assim de início, assim, logo que você chegou? Qual foram as suas impressões? Quando você falou, aqui a missão começou real, como é que foi? Então, ele falou de treinamento. Às vezes, o treinamento, ele é maçante, cara, para ir para missão, treinamento em si, só que é uma coisa que determina muito o que vai acontecer. Não que seja tudo que quando a gente treina, a gente joga pro alto, a gente coloca qualquer imprevisto. Então, o treino é a hora de você errar. A hora de errar é no treino. Quando a gente chegou lá, tem a passagem do Rio da Novela, que o pessoal fala, né? Você tá no Rio? Até quando eu viajo com minha mulher, eu falo, não, eu tô no Rio da Novela lá, porque é outro rio, cara. Copacabana, esse é outro lugar. Quando a gente chegou lá, a gente foi pra Vila Militar, né? A gente tava no Sampaio, no batalhão dos caras lá que apoiava a gente com os blindados. Quando a gente chegou lá, tipo, o pessoal, missão, foi lá, tipo, primeiro dia, o pessoal mostrando a instalação, onde eles vão ficar, tá? Só que nada da missão. Quem ia para reuniões era só o oficial do nosso pelotão, né? E os oficiais dos demais pelotões. Aí no segundo dia, só que tipo assim, a primeira leva que a gente foi o primeiro mês, foi tranquila. Não teve confronto, não teve nada, porque era mais patrulhamento. Foi mais patrulhamento e o pessoal colocou um pouco de... Era patrulhamento, fazia P-block, parava carro, carga, que tava tendo muito roubo de carga, foi bem mais light, foi mais tranquilo. E o sargento que a gente foi, você chegou com o sargento Donovan, que foi um cara que, vou mandar um abraço pra ele, sargento Donovan, foi um cara aí que, eu acho que foi o pilar nosso aí em treinamento, porque o que esse cara passou de conhecimento pra gente, ele foi pra Maré também, então tipo assim, o cara tinha um conhecimento absurdo. Então, a gente agregou muito, a gente aprendeu muito com ele. Foi na primeira leva, só que a primeira leva foi. A gente operou também em algumas comunidades, não teve confronto, só que aí teve o descanso lá e teve a segunda leva. Aí na segunda leva era outra realidade. Aí. A gente fez um treinamento curto também, que mudou alguns militares do pelotão, fez um treinamento, voltou. Só que aí era outra realidade, cara. Você falou que você assistiu o filme lá, qual filme que foi? Falcão Negro em Perigo. Falcão Negro, a gente tava na tropa de elite, irmão.
É mesmo? Aí então, vamos assistir Tropa de Elite. O sargento que ele era carioca, ele, vamos assistir, só pra vocês verem como que é. E a gente ficava olhando e falava, cara, será que é assim mesmo? Tipo, não. Como que é? No primeiro dia que o cara falou, ó, quando a gente ia operar. Desculpa te cortar, o Tropa de Elite retratou assim. Não, Você... Tropa de Elite, tipo assim, a operação do BOP em si, modos de patrulhamento dos caras, é aquele dali, mano. Porque no treinamento. Mas você, o exército, fazia igual também ou fazia. Como é que era? Assim? Então, é que, tipo assim, são doutrinas diferentes, né? Sim. Tipo, ações do BOP, que é a Polícia Militar, e o Exército, são doutrinas diferentes. Só que, pra gente aplicar no terreno, tipo assim, foi essencial a gente ver o filme e ver como os caras patrulhavam. Tipo, mano, como os caras patrulham? Porque é um terreno totalmente diferente. Se for comparar com São Paulo aqui, pô, a gente fala de favela e você fala de complexo, as pessoas não conseguem mensurar o que é um complexo. Tipo, como que é um complexo? Cara, quando você entra na entrada da favela, é 1 km de rua e metade desse km aí é uma ladeira, irmão. Você chega no lugar lá, você vê, é triplex, é casa empilhada um em cima da outra, assim, que você fala, cara, que construção é essa? Quem foi o engenheiro que fez isso aqui, cara? Tipo assim, é absurdo. Então, tipo assim, pra patrulhar em si, quando você chega lá no terreno e você, caralho, aí tem vários modos de patrulhamento. Quando vai sair pra missão, aí o pessoal da inteligência, eles vão falar, ó, vocês vão pra tal comunidade e essa comunidade é predominada por tal comando, que lá, Rio de Janeiro sabe. Comando Vermelho, TCP, ADA, milícia, então os complexos são dominados por essas facções. Então, quando você vai para determinado lugar, vocês vão para tal lugar. E na primeira que a gente foi, nós já pegou uma paulada já. A gente foi, vocês vão lá pro Vila Kennedy. Os caras, Vila Kennedy, complexo gigante, não entra viatura, a viatura não entra lá. Porque na entrada da favela é um monte de barricada. As barricadas é tipo como se fosse um tonel cheio de concreto. Só blindado para arrancar aquele dali e olha lá. Então, tipo assim, primeira vez que a gente chegou na entrada da favela aqui, tipo, você olhava assim e fala, cara, tipo assim, humanamente, é impossível, igual, mudando um pouco de assunto, quando os caras postaram aí dessa ação que teve no Rio de Janeiro, os caras falam assim, o BOP cobriu tal parte lá, tem até um podcast que tem um PM famoso lá, o Batata, assisto muito vídeo dele falando, os caras do BOP cobriu tal área, cara, não tem como. Nem se você colocasse 3 brigadas do exército lá, não tem como. O complexo ele é gigante. É muito grande. É muita saída. Os caras saem do morro e vai pra mata. Tipo, foi tipo assim, foi uma coisa muito específica. Foi atípico que os caras pegou aí. Porque é difícil de operar. Se você chega num lugar, os caras já tá te esperando já. Tipo assim, chegou a viatura, tá de surpresa. Não. Quando você tá subindo na rua, já tem uns motoqueiros que tá com o radinho, eles estão trabalhando. Eles trabalham levando as pessoas, vai ter muito, né, mototáxi. Só que é o mesmo cara aqui, tá vindo blindado ali, tá vindo 4 viaturas. Os caras já sabem. Mistura, né? Então, os olheiros, né? Os olheiros. Desse primeiro dia de patrulhamento que a gente chegou lá, a gente ficou, nem adentrou a favela. Tipo assim, a gente tava a 800 metros da favela, montou um P-block aqui fora, parava quem entrava e quem saía. Tinha aqui, parava o cara, ei, bem, tá indo pra onde, tá? Aí do nada veio um tiozinho lá, baixou o vidro do carro. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Muito simpático, eu já achei estranho. Foi muito simpático, mas já fiquei atrás. E o cabo lá fazia o quê? O soldado. Qual é esse cara aí? Desce do carro aí, porta-mala, não sei o quê. A gente só, o cabo ele só atribuía as funções. Aí o senhorzinho tá humilde. Pô, boa tarde, boa tarde. Pô, legal, operação de vocês, exército na rua, porque, tipo assim, é muito atípico você ter aí uma intervenção federal, né? Que é assinado aí pelo presidente da República para intervir no estado, porque o policiamento de lá, tipo, não deu conta. Os caras não deu conta e falaram, intervenção federal, que é o GLO aí que os caras falam. Então, esse senhor, ele parou e falou, legal vocês na rua, o exército, é bonito de se ver. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Essa rua, o tiozão era tão safo que ele olhou assim e falou, tá vendo essa rua aqui atrás que eu acabei de vir? Eu falei, não, a gente viu. Ele, tem um monte de cara armado ali. Só esperando vocês. Aí eu falei, pô, será que é verdade? Ele tá de sacanagem. Aí ele, saiu. Eu falei, obrigado, senhor. Eu já fiquei com o pé atrás, falei, tá errado. Aí eu, saiu fora, a gente ficou lá. A gente tava na rua, tipo, 800 metros aqui, a entrada da favela, e atrás era uma escola. E era era fundamental, era de criança. Do nada, todo mundo aqui, P-block, uns revistando, uns em pé, me passa um cara de moto. Passou de moto, aí o cara aqui, uma metralhadora assim na mão,
Entra aí. Cara, todo mundo se abrigou já. Pô, porque, pô. E o cara, ele não mirou, não fez nada. Só passou de moto, falou: entra aí, pô, vem pra dentro aí, vamos aí. Eu falei, que porra é essa, mano? Aí todo mundo, menino novo, né? Os caras, é isso aí, vamos ripar. E tinha uns caras lá que tava de luneta. Eu falei, ó, com luneta é só se abrigar na hora que passar. Toma. Derruba o cara da moto, já tá armado, mano. Bom, Tá armado. O cara passou, foi e voltou. Nesse dia, a sorte é porque tinha uma viatura da PM do Rio de Janeiro. Então o cara chegou e falou: ó, é o seguinte, ali atrás é uma creche. Então, tipo assim, os caras estavam chamando porque a gente não podia tirar de onde a gente tava pra lá. Porque era uma escola infantil. Eu falei, cara, os caras é muito sacanagem, tipo assim. É muito engenhoso. Então, Sabe? e ele passou várias vezes. Ia de moto, voltava aqui, ó, fuzil desfilava, e todo mundo que tinha um sargento que ele tava com red dot lá, ele, só que ele falou, caralho, mano, eu não errava, não. Eu falei, sargento, não arrisca, mano, não arrisca. Então, tipo assim, primeiro dia que saiu, já pegou essa. Eu falei, cara, eu acho que é daí pra pior. É daí pra pior. E no Haiti, lá, Matos, como é que foi assim? Qual as primeiras, os maiores desafios que você enfrentou lá? Os maiores desafios era justamente isso, a gente ser treinado para fazer uma coisa e ser, às vezes, impedido de fazer, né? Como é muito jovem também, né? Hoje, eu com 45 anos, eu não tenho, de longe, eu tenho as decisões que eu teria no calor da emoção com mais jovem. Mas essas operações que a gente fazia, essas incursões nas favelas de Cité Militaire, Cité Soleil, Belém já era uma comunidade já pacificada, mas a gente fala pacificada porque é uma comunidade que a gente passava por dentro dela, tinha o Forte Nacional dentro dela, onde a gente, tinha uma base lá de fuzileiros, mas a gente sempre com o pé atrás, né? Mas toda vez que tinha uma operação, a gente é designado para lá para fazer o trabalho de polícia. O que era? Os fuzileiros iam, capturavam quem não era batido, nem em conflito, era preso, aí ia lá para o nosso batalhão, daí ia ser interrogado, ia ser fichado e tal. Tudo aquilo para depois ser preso, mantido preso, até chegar o momento de ser encaminhado para a polícia da ONU, né, UNPOL. Não era nem a gente chama de delegacia, chamam de comissaria. E aí a gente levava os. Então, transporte de preso e guarda de preso, interrogatório também era nosso. É função da PE. Mas é o que ele falou. A gente. Esse era um desafio, É um né? desafio. O desafio de você chegar no ambiente e fazer. E às vezes não poder fazer o que ele comentou. De você ver o cara armado e você ter que aguardar. Sabe? Não poder tomar nenhum tipo de atitude. Né? Porque justamente porque eu tinha uma escola perto, ou tinha crianças passando. Porque vocês eram Enfim, muito jovens quando vocês muito foram, jovem, né? muito Também, jovem, né? muito Que a gente jovem. vai amadurecendo, vai mudando um pouco o olhar, né? Com certeza. Caramba, você vê aí, pessoal, para quem é recruta, pensando em se alistar, fala que é só pintar guia. Não, os caras foram para missão real aí, só depende de vocês, sem contar os cursos que eles fizeram, porque nesse bate-papo aqui é impossível a gente falar sobre tudo que aconteceu, né? Um bate-papo fica muito extenso, né? Vocês, vocês chegaram a ter confronto lá real, assim, de ter medo de morrer lá na missão, durante a missão? Em algum momento? Já aconteceu. A gente teve situações que. Porque a gente treinou tanto para aquilo que a gente queria. Por isso é coisa louca. Confronto, queria um A gente confronto. queria confronto. Você treina pra. Treinei 2 meses pra quê? Pra ir lá ver os caras desfilando de fuzil? Não. E eu tinha um sargento do meu pelotão, que uma vez, vou contar uma história aqui. Ele falou, vamos ali, a gente ia nós íamos na comissaria, e ele falou assim, pô, vamos lá. Ele falou, Matos, fulano, Beltrano e Cicano, vamos com a gente. Vamos lá, vamos com a gente. E aí tínhamos a viatura e fomos. E lá tinha no Haiti tinha uma coisa, nunca sentido palácio, nunca para a direita, sentido aeroporto, nunca para a esquerda. Porque é onde ficava, eu não me lembro qual favela, que se era Cité Militaire, as duas eram uma do lado da outra. Então, na dúvida, voltando para a base, nunca para a esquerda, para o aeroporto, ou indo para o palácio, nunca para a direita, para você não entrar na favela. Agora, se você se perder, sobe o morro, né? Ao invés de você ir para a orla, na parte onde ficavam as comunidades. E aí ele inventou de ir e tal numa, eu não me lembro se era fábrica de gelo,
Poxa, eu não tô tentando nem lembrar o nome aqui. Ah, vamos lá passar lá. Eu disse, mas por que você vai passar lá? Não, vamos lá, porque não sei o que. Eu falei, a gente não pode ir lá. Não tem autorização pra ir pra lá. A gente só pode ir pra lá em operação. Só blindado entra lá. Não, que a gente vai até lá porque não sei o que, não sei o que. E fomos. Aí a gente entrou com a viatura. Fomos indo, fomos indo, fomos indo. Daqui a pouco você escutou. Sabe, cara, é muito engraçado. Que pra quem não conhece, aquele zunido. Você só escuta o tá. Aí, só que o zoom já passou. Você vai. Aí você. Tá. A gente, que merda é essa, cara? Porque quando a gente olhou, os caras estavam no final da rua. A gente tinha a uns 700 metros, atirando na gente. E, pô, você é maluco, sargento, não sei o que. Aí volta de ré e vamos embora. Eu louco. Aí chegou lá, a gente desceu da viatura. Ele falou, ó, a gente não veio aqui pra brincar. A gente não veio, a gente tá preparado pra esse tipo de situação. Mas não caçar. Não ir. Porque chegou uma hora que tem um outro filme também, que eu não vou lembrar o nome, Soldado Anônimo. Esse filme também fala muito, que a gente viveu também na Haiti, na parte da frustração de você treinar. Você tá com sangue na boca, mas você não vai pra missão. E você ficar aquela coisa engasgada. Sabe, pô, eu fiz muito. O que eu tô fazendo da base? Eu fiquei um mês dentro da base. Um mês. Porque eu era da equipe de criminalística. Então, eu fiquei um mês dentro da base. E o pessoal ia pra missão, voltava, e, ó, vai pra tal lugar. Eu já me equipava todo, colocava meu equipamento, muito pesado do caramba, que é 2 tentativas pra colocar. Depois tinha que esperar uns 3 minutinhos pra respirar. É muito pesado. Aquele colete com placa na frente e atrás, eu já ainda costurei tudo. Aí eu colocava, tava pronto, vamos. Não, você não vai não. Cara, aquilo é muito frustrante, bicho. Porque você não ia por conta da sua função. Da minha função. Minha função não era ir pra rua, minha função era se aparecesse algum crime, alguma. Então você estava na função de quê lá, então, exatamente? De desenhista técnico criminal, que é o que eu fazia. Dentro da equipe de perícia. Então, tinha que ter uma equipe de plantão 24 horas. E eu fazia parte dessa equipe. Mas justamente porque eu mais queria, que eu era chefe da minha seção, o desenhista mais experiente e tal, isso aqui eu sabia fotografar, então eu era primordial para aquela equipe, não podia sair. Aí, depois teve uma mudança no cronograma do pelotão, onde eu fui inserido em outras missões também. Mas eu pensei, pra mim já ficou literalmente frustrante. Foi, não é possível que eu vou passar 6 meses aqui. Primeiro mês, imagina, o cara treina 6 meses de treinamento. Eu vou passar 6 meses aqui dentro. E aí, só que também foi um pedi tanto que... E o Matheus, teve medo de morrer em algum momento, Matheus? Putz, eu acho que a primeira troca de tiro, que eu acho que não foi um confronto direto nosso, deu um pouquinho de medo. Todo mundo fica, tipo assim, como que... Pergunta de todo cara, como que foi a primeira troca de tiro lá? Que a gente ia na sede e falava, vamos pra cima dos caras. A gente veio pra operar, vamos operar. Só que, tipo, é reações e reações. Eu falo pro cara, quando você escuta o primeiro pipoca, irmão, é que você fala, aí é onde separa o homem dos meninos. É nessa hora aí. Tem uma vez que a gente foi pra uma comunidade lá, aí o tenente, ele fazia uma coisa que não poderia fazer em si. No treinamento a gente já sabia, nunca dividiu o pelotão. O pelotão ele trabalhava íntegro. 32 caras operando junto. Fazia um ponta a ponta, um de um lado da rua, de outro, é assim. Só que tinha vez que ele, deixava um na entrada da comunidade, que era alguma via, ele deixava um lá embaixo, fazendo tipo um P-block, segurando o trânsito, e outro GC ele adentrava lá perto da comunidade e o outro subiu o morro. E nesse dia específico, o que ele fez? Ele deixou um pessoal lá embaixo trabalhando. Aí a gente entrou com uma viatura da PM, tinha um subtenente lá, antigão, e vamos denegrir os caras aqui, né? Os caras da PM, eles queriam só ficar na deles. Falaram, cara, o pessoal sabe como que é a realidade do Rio de Janeiro. Não adianta você chegar lá, vamos trocar tiro aqui, não vai resolver nada. Então, tipo assim, os caras falam, sobe lá, patrulha, desce, vocês veem como que é o morro lá. Beleza, era isso, era só pra fazer isso. Faz uma incursão e aquela comunidade. Eles têm já esse sentimento de enxugar gelo lá. E nessa comunidade específica, tipo assim, o comando lá, o pessoal que dominava a favela, eles não gostavam de confronto.
Tipo assim, entrou uma viatura do exército, tinha uma coisa que eu odiava, no pelotão não tinha. Só que no dia o PM tava com que a gente chama de rádio APOP, que é um rádio que ele dá interferência por área, entendeu? Então, tipo assim, tudo que é rádio que tá em volta, comunicador que falar, dá interferência nesse rádio aí. O vagabundo falava alguma coisa lá, escutava no rádio aqui. Aí o tenente falou, ó, sessão de comando, que todo mundo treinou, o pelotão todo é doutrinado para ser fuzileiro. Não tinha podia ter o tipo assim, o cara que era o rádio operador. Ele era um rádio operador, só que ele era um fuzileiro. Ele não tava lá só para trocar bateria de rádio, frequência, não. Ele era um fuzileiro. Ele subiu com a sessão de comando, mais um GC, mais os PM. Aí subiu, aí embaixo, na entrada da comunidade, ficou o meu GC, mais o motorista da viatura da PM. Ficou só a gente lá. Só que a gente tava fora de situação. Quem subiu foi os caras. Falei, não, o pessoal subiu, beleza. Eu tava aqui embaixo, sentou entrando na viatura, que é a Marruá. O pessoal sabe que é o nosso Jeep aí, que a gente trabalha com ele. Sentou no banco, meio-dia, certo? Meio-dia de 42 graus. Tipo, insuportável. E a gente como? Colete, capacete, joelheira. Aí a gente lá embaixo falando, a gente tá fora de situação. O pessoal subiu, beleza. Tá lá o pessoal aqui, ó, bebendo água, sentado, tá, não sei o quê. Daqui a pouco o rádio começou a dar interferência. Aí os caras falando, ó, tá subindo uns caras aqui, ó. Aí eu olhei assim pro polícia, que era o motorista, ele, ó, os caras já avistou já a tropa subindo, porque como era um morro, o pessoal tinha que subir, ele ia pro pé do morro. E lá em cima desse morro era tipo uma pedreira. Tinha um morro, tinha uma pedrona assim, ó, e tinha um negócio lá que parecia uma cabana lá. Os caras montou lá um negócio de lona, o pessoal foi subindo. Ó, eu tava aqui, ó, sentado. Do nada. Bum, bum. Aí eu escutei e falei, 762. Falei, 7 de 762. Por quê? No pelotão em si, tinha o pessoal que tava de A2 e cada GC tinha dois caras que tava de parafal, de 762. Aí do meu GC era um cara do meu ano, um soldado, e outro cara do GC que é do Fábio lá, que foi o menino que eu... Até ele falou que formou com ele, acho. Aí... escutei os tiros, bum, bum. Aí eu falei, acho que tá do 762 lá em cima. Tinha a PM também, que eu acho que ela tava do 762. Só que nessa hora aí, quem que tava lá? Era o Sargento Tavares, um sargento lá que era meio loucão. O polícia, ele falou, gente, vamos entrar, patrulhar e sair. Só que aí você vai com os caras que querem trabalhar. Ele avistou o cara correndo lá em cima, não sei se estava com fuzil ou com a pistola, ele avistou o cara, mandou. Bum, bum. Cara, deu uma estagnada, que a gente tava lá embaixo, fez assim, ó, pum, silêncio, assim, ó, parou. Aí eu falei, oxi, isso aí que aconteceu, mano. Deu 2 tiros e parou. Cara, foi, tipo assim, 1 minuto, assim, ó, de silêncio. Daqui a pouco, brrr, brrr, eu falei, nossa, eu falei, ó, os caras. Aí os caras, corre, se abriga aqui. Só que não era do nosso pelotão. Era o rádio dos caras que tava interferindo no do motorista. O cara se abriga, corre, atira. Aí, rajada. Lá no Rio de Janeiro, os caras não dá tiro intermitente. Não tem essa de o cara tá ou fazendo alçamar. Não tem essa, não. O cara, ele dá uma olhada aqui, bota a metralhadora, vocês vê só a arma e a mão assim, e o cara fazendo assim, ó, brrr, dando tiro. Aculha. E outra, o pessoal que mora na comunidade que tá lá, que fala assim, o cara faz segurança. Ele estava atirando na parte de baixo do morro. Tinha um monte de casa assim, ó. E aí? Aí, tiro, acho que os caras também tava dando tiro. Do nada, me fez um barulho que foi, tipo, foi foi uma granada. Falei, deu um palo, bum! Eu falei, caramba, que porra foi essa, velho? Aí jogou uma, aí daqui a pouco, o rádio do cara, joga outra. Aí na hora veio de novo, bum! Barulhão. Eu falei, aí eu olhei pro Sargento e falei, Sargento, os caras tá se ferrando lá em cima, hein? Aí ele, vamos lá buscar os caras. Eu falei, você é doido, Sargento? Nós tá em 9 caras aqui, tem 9 caras, os caras subiu com 20, não tá dando conta, não, pô, tem que ir lá reforçar os caras. Aí, o PM aqui em pé aqui assim, ó, só escutando, daqui a pouco, escuta, dá uma rajada nessa viatura aí, esses caras tá muito de boa. Aí o polícia fez, ele saiu assim andando, ele falou, os caras vão atirar aí, e saiu andando, deixou a viatura lá, tipo, foi se abrigar. Aí eu olhei pro moleque lá, o Leandro conhece ele, é o Leandro Jesus. Aí o Leandro com a garrafa de água assim, ó, ele, ô Chicago, jogou a garrafa, vamos sair daqui. Aí pulamos da viatura, desceu, a gente se abrigamos lá. Eu fiquei só esperando, falei, cara, esse cara fez sacanagem, porque a gente tava muito de boa lá, fora de situação. Aí o sargento era meio doido, ele, vamos lá, vamos buscar os caras. Eu falei, sargento, a gente vai ver se a gente encontra os caras, subir até lá, eu não vou subir não. Porque, tipo assim, é colocar em risco a tropa, porque a gente tava em 9, cara.
Aí o que a gente fez? Fez a incursão, começou. Parecia um labirinto, cara. Labirinto, eu falei assim, não dá pra cobrir com o cara, porque, tipo assim, aí você tomou um beco. Aí tem um beco aqui, aí tem outro cara ali, tipo, era um ponto a ponto muito maçante, muito maçante. E tava um calor horrível, cara. Aí a gente foi, aí na hora chegou no pé do morro. Só que aí os caras estavam trocando tiro, eles estavam lá embaixo, eles estavam atrás de um muro e os caras dando tiro lá de cima. Aí falou, e agora? Aí o sargento que tava lá embaixo falou, o cara tá atrás daquela pedra. Aí eu falei, pô, sargento, não dá pra ver daqui não. E ele tava com a luneta, né? O meu fuzil tinha o quê? Nada, irmão. Tava no. Falei, não vou fazer essa massa não, que se eu olhar aqui vai ser daqui mesmo. Aí ele aqui, eu só olhando, ele, não, tá na pedra. Aí o que o cara fazia? Ele aparecia assim, botava a metralhadora e Ah, dava tiro. Aí eu sargento, oxi, tiro neles. Oxi. Aí nós parou na viela, começou. Mandar tiro lá pra cima. Plau, plau. Dava tiro, tiro na pedra. Dando tiro, dando tiro. Daqui a pouco, o cara que tava lá em cima, ele viu que a gente tava lá embaixo. Aí os caras, tipo, você está tirando daí? Calma aí. Daqui a pouco começou, pegou um tiro numa casa que nós tava do lado, assim, ó, em cima do telhado da casa. Pegou o tiro, brau! Aí eu falei, ó pros caras, cara. Aí você vê, tipo, sei lá, tem uma pessoa lá fazendo um café lá, almoçando, tiro. Mas se vê de lá, o pessoal vai falar o quê? Foi o exército que atirou. É. Porque a o bola verde não é tiro assim só que sabe sai. da onde é. O tiro só sai a gente. Aí os caras tirou. Eu falei, sargento, e vai ficar o dia todo aqui. O cara manda de lá, né? Enquanto tiver munição aqui, tiver munição lá, não ficou, né? Ficou tiro lá e tiro. Aí deu tiro, deu uns tiros. Daqui a pouco aparece um polícia lá embaixo, lá, tropa amiga, tropa amiga. A gente tava tudo equipado, colete, capacete, parecendo um Power Ranger lá. Me sai o polícia, sem o gorro, com o gorro aqui, ó. Coletezinho nível 2. Aí, tropa amiga, tropa amiga. Aí o cara chegou, aí eu, vem. Aí os caras foi, tipo, de um em um pra onde a gente tava lá, se abrigar. Aí o subão, logo o subão já chegou suado já, polícia. Falei pro cara não atirar, porra, aí, ó, salseiro da porra, ali tá. Aí os caras voltou, aí o tenente tirou assim, o olho. Caralho, rapaziada, vocês fez base de fogo sem querer pra gente. Aí eu falei, como assim, tenente? A gente tava atrás do muro, o cara tava atirando lá de cima e a gente não conseguia voltar. Aí quando a gente conseguiu, quando a gente atirava, meio que dava um respiro pros caras retrair. Porque eu acho que do muro até o. Por isso que eu falo treinamento. No treinamento você tá aqui, aí é uma briga aqui, outra briga ali na frente, fica tipo uma dinâmica legal. Lá, tipo, você tá na briga aqui, o outro tá briga lá do outro lado da rua, um poste. Aí você tem que dar uns lances correndo. Só que eles não conseguiam correr, porque no meio tempo, se o cara vem correndo aqui, o cara sai de lá e atira. Já era. Mesmo o cara meio que não olhando, dando uma rajada, podia atingir o cara. Aí sem querer a gente fez base de fogo, os caras conseguiram retrair. Aí esse primeiro dia aí foi no dia que, tipo assim, eu falei, sargento, isso aqui é maluquice, sargento. Isso aqui é loucura, é enxugar gelo. Eu cheguei na base, peguei no carregador, tava com 2 carregadores e meio. A gente tava com 5. Um na arma, mais 4 aqui assim, ó. Falei, sargento. Falei, olha o tanto de munição que a gente gastou aí. Só pra, tipo, um confronto, que o sub ainda ficou puto lá com essa. Falei, pô, era só andar e sair. É só andar, pô. Mano, você quer ir com os caras aqui trabalhar, os caras vão querer trampar. Nesse dia aí foi, tipo assim, foi cansativo. Pro seu primeiro dia, assim, que a gente olhou, eu falei, mano, isso aqui é O bicho loucura. vai pegar, O né? bicho- Vai ficar a, muito tempo. a gente já sabia que, tipo assim, pra frente agora, espera qualquer coisa. Depois dessa aí, dessa troca de tiro aí. Teve algum momento que vocês quase. Que vocês entraram em confronto, que vocês quase morreram, assim, de fato, assim, além de... Não, no Haiti não. Aconteceu de ter confronto, mas passa assim de. Porque a nossa missão era muito específica. A missão era diferente. No a Haiti. missão- Então, a nossa. Primeiro que assim, tinha. Nós éramos divididos em pelotão de fazer a segurança do. Pelotão do comando. Segurança do comando do batalhão, a segurança do Force Commander, aí tinha a equipe de perícia e tal, e tinha o restante, eu tô tentando lembrar aqui o pelotão. Tem até um quadro lá no meu bar da divisão, mas quando nós íamos para essas operações, a gente ficava sempre onde está o comando, né, fazendo geralmente a segurança ali do local. Aí os filhos iam, combatiam, pegavam os caras, traziam, aí depois era com a gente, depois de estar. Depois a gente não ia junto, diferente de. A gente não ia para ser fuzileiro, a gente para ser polícia, pra fazer a missão de polícia mesmo lá. Então, aconteceu de gente, num comandante tinha muito isso.
da Marinha querer visitar um lugar que não era, não tinha que ter, contar uma história aqui de esse foi tiro chapéu para esses caras, o Cabo R. Silva e o Soldado Santana. Eles chegou um capitão de corveta, acho que é coronel, né, da Marinha, e aí ele abriu a porta e falou, ó, eu quero 2 PS pra sair comigo. E aí, pra fazer minha segurança. A gente tava autorizado, o comando dos coronéis ter segurança pra eles. Como a gente fazia isso, fomos lá fazer a segurança do cara, e foi esse Cabo R. Silva e o Soldado Santana. Eu me lembro que eles foram pra um lugar onde não tinha que ir, aconteceu a mesma coisa com a gente, mesma história, e os caras começaram a atirar nos caras, na tropa. Os 2 soldados desceram da viatura para poder fazer a segurança, para poder a viatura manobrar e voltar. Só que a viatura manobrou e foi embora. E largou os caras lá. E ficou lá, cara. O Cabo R. Silva e o Soldado Santana. Atirando e voltando. Atirando e voltando, um fazendo a cobertura do outro. Até eles conseguirem sair, voltar para uma área. 2 é pauleira, hein? Para voltar para uma área segura, sabe? E aí, eu acho engraçado essa história, porque meu pelotão foi muito controverso, né? Sempre teve aquela coisa, nossa, tá indo fulano foi escolhido, Beltrano, mas esses caras que foram criticados, né? Os caras que fizeram coisas lá no Haiti que a gente fala, né? Só quem tá sabe, né? A gente vai saber depois do primeiro estampido, que a gente vê quem tá pronto, ou quem, enfim. Na hora que vê sente o cheiro da porva. Ô, Matheus, e você também teve outras. Teve momento que você achou que ia morrer lá, ou ia perder algum amigo? Não, que eu ia perder um amigo. Teve um dia lá que foi complicado. A gente tava voltando pra base, a gente já tinha acabado o nosso tempo de patrulha, que a gente revezava por pelotão. Então, tipo assim, tá o pelotão do GAC na rua, aí o pelotão PE, aí a gente fazia troca, porque a gente era um pelotão PE e os outros pelotões eram tudo do GAC, né? Que a brigada lá era do GAC, no caso. Aí, que eu acontecia? Aí, ó, fez troca. Aí, o cara chegava e a gente retraía pra base. Aí, nesse dia, a gente matou nossa área de patrulha, tinha patrulhado, a gente fez uns P-block lá, tá, vamos retrair, bora. Aí, estamos retraindo, daqui a pouco chamou na rede rádio. Roubo em tal localidade, solicitando apoio de todas as viaturas próximas. Aí, o que acontece aí? Tipo assim, um pelotão entrou em confronto, todo mundo que tá lá próximo volta pra apoiar. Aí nesse dia, tipo, a gente tava indo, ao tenente, volta aí. Deu volta na viatura e foi até lá a localização que o pessoal tava. A gente tinha um celular que era esqueci o nome que os caras chamam lá. Que era um celular localizador, entendeu? Tipo, tá tal lugar, você coloca. O pessoal da inteligência monitorava esse celular, sabia onde a gente tava e a gente conseguia localizar o pessoal da outra tropa. Aí, os caras se localizou, os 2 tenentes, né, de pelotão e retraiu. Quando chegou lá, já tinha 3 viaturas paradas, o trânsito parou, porque eu acho que teve uma troca de tiro, o pessoal parou, porque o pessoal não para o trânsito, todo mundo fica lá esperando voltar normal, né? Aí chegou mais a nossa viatura, aí reuniu os tenentes, tinha 4 pelotões, se não me engano, era o nosso e mais 3, que era do GAC. Aí o tenente do GAC, ó, vou pegar os meus pelotões, vou fazer incursão por esse lado, vocês dão a volta e entram meio pela lateral, beleza? Isso aí, como tinha muito pelotão, dava pra operar de boa. Aí o tenente, vamos. Aí um GC ficou de um lado da rua e o outro GC foi pro outro lado da rua. Porque a gente ia assim na lateral, que era a avenida, e depois fazia incursão na comunidade. Porque o tiro tava vindo do lado direito nosso. Aí tem até um vídeo. Tem um vídeo desse dia aí, o parceiraço amigo meu, dá um abraço pra ele aí, o Sampaio, era cabo também. Ele conseguiu colocar o celular aqui e filmar a ação pelo celular dele. Aí ele correu lá, ele tava de um lado da rua, deu um lance lá pro outro lado. Nessa aí, em cima da nossa viatura, tinha um cara do GAC, que era um caçador. Acho que, não sei se tem mais esse curso no exército, ele era tipo um atirador, um sniper lá, né? Ele tava lá em cima da viatura aqui assim, ó. E a gente progredindo, que era meio que a segurança nossa. Ele, como tava com a luneta, ele tinha mais visão. Aí a gente, ponto a ponto. Chegou ponto a ponto, procura abrigo de um lado do outro, foi indo. Quando chegou na entrada, aí começou, tiro.
um tiro lá do outro. Aí daqui a pouco eu escutou o tiro lá atrás também, que já era o pelotão do GAC que já tinha feito a incursão, ele entrou primeiro com a gente. Aí começou o tiro lá atrás. Aí, vamos entrar, o tenente, bora pra dentro, vamos. Aí a gente foi passar por da rua, aí eu olhei assim, eu tava escutando um barulho, que eu tava, tipo assim, eu tô aqui no muro, e o tiro tá vindo daqui, ó. Aí eu escutava, plau, e tava ricocheteando no chão. Plum, que era aquele barulho que você fala, vim, plau, no asfalto. E eu olhando assim, eu falei, esse cara tá tirando aonde? Porque eu tava abrigado. Aí eu olhei assim, tinha um cara, que às vezes, treinar, você treina, mas acontece algum imprevisto na hora, porque é muita loucura, não tem como você, vamos fazer um pontapão direitinho, se abrigar, acontece umas loucuras no meio, porque o pau quebrando, amigo. Aí o cara saiu do abrigo dele e correu no meio da avenida e parou atrás de um poste. Então, tipo assim, o cara que tava atirando de lá, ele tava visando esse cara aí. Porque ele ficou muito exposto, ele tava no meio da avenida, atrás do poste aqui, tipo, só olhando. E o cara, plau, e ricocheteando no chão. Aí lá ninguém chamava o nome de ninguém, todo mundo colocou apelido, né? Já por conta, tipo, sei lá, vagabundo escuta o seu nome, pega o Instagram, coisa, faz alguma pesquisa. Aí, e o cara lá no meio, sai daí, volta pra trás. Aí ele olhou pra mim assim, ele, cabo, não tá pegando aqui não. Eu falei, o tiro tá pegando, pra onde você tá aí? Pegando os tiros, ricocheteando, plau. Aí, não sei, na cabeça dele, sei que ele falou, então eu vou me abrigar. Ele saiu de onde ele tava e foi pro lado que a gente tava, no meu GC. Olha de onde o cara tá, ele tava no GC do outro lado da rua. Veio pro meio da avenida e entrou no GC, infiltrou lá. Eu falei, você é louco, o que você tá fazendo aqui, pô? Ele, não, cabo, eu não conseguia voltar não. Eu falei, tá bom. Eu falei, agora você vai com a gente, você vai encontrar seu GC lá na frente. Aí foi progredindo, aí teve hora de novo, aconteceu. Começou a progredir, aí eu olhei pra trás assim, ó, cadê minha retaguarda? E eu olhei e tinha o Fábio. Aí eu vou até falar, o Fábio era de intendência. Ele foi o CFZ dele, só que ele mas era fuzileiro. Estava fuzileiro. Ele estava fuzileiro. Aí eu olhei para trás, aí os cabos, quando a PE, como ela opera por esquadra, né? Tem o GC íntegro e tem as esquadras, que é o cabo e 3 soldados. Aí atrás, minha retaguarda era o Fábio e mais 3 soldados, que era a retaguarda, né? E a gente tinha que comunicar, porque como teve a troca de tiro, tipo assim, tem todo o treinamento, só que o pelotão em si, ele só cria uma afinidade quando começa a acontecer essas coisas aí. Que é que o cara olha e fala assim, ó, aquele cara desenrola. Nesse dia aí, o cara me travou no abrigo, cara. Aí a primeira esquadra progrediu, eu olhei pra trás e falei, cara, aí eu chamando, Fábio, chama a retaguarda. Ele, tô chamando, o cara não tá vindo. Eu não vou citar o nome do cara não, que fica desconfortável, né? O cara deu o piripaque do Chaves. E era um cara que quando a gente treinou pra ir pra lá, o cara, não, eu tô indo pra trocar tiro. Ô, cabo, quero ver como que é. Eu falei, amigo, deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Você não vivenciou ainda? Não peça pra acontecer isso aí. Vai acontecer um dia, mas tipo assim, se prepare psicologicamente pra você ver como que é. Porque cada um tem sua reação, né? Tem cara que vai lá, você vê que tem cara que começa a troca de tiro, o cara vai pra cima mesmo. Não, primeiro, não, eu sei o que eu tenho que fazer aqui, eu treinei, vou me abrigar, vou fazer balde de fogo. E tem cara que vai na emoção. Nesse dia aí, o cara ele escutou os pipocos e deu o piripaque do Chaves lá. No abrigo, o Sargento Donovan ficava zoando, a gente falava, ó, vai escutar um tiro, vai entrar na posição fetal, né? Colhei lá. Sim, aí nessa aí eu gritei o cara não voltou. Aí o sargento falou, Matheus, faz base de fogos aí que eu vou voltar. Eu falei, você vai voltar, Sargento? Eu falei, vou buscar ele. Aí eu virei pro lado do morro, deu tiro, o sargento voltou. Ele pegou nesse cara, ele tava assim abaixado, ele pegou assim, ó, soldado, acorda, caralho, bora. E balançava assim, ó. Vamos progredir, porra. Aí empurrou o cara, aí o cara meio que acordou e foi no tranco. Progrediu. Só que se não for. Só que eu falei pro Sargento, o arriscado foi o quê? Que você voltou pra buscar o cara. Tipo assim, eu tava ali fazendo balde de fogo, segurando pra ele. Mas se o cara responde lá, e se o cara dá um tiro nesse meio tempo que você tá voltando? Tipo assim, um ato do cara que treinou durante 2 meses, que ficou parado no abrigo, ia acabar com o nosso GC. Aí foi onde a gente falou, o sargento falou, ei, vamos fazer a incursão? Eu falei, já tá aqui. Aí entrou. Aí na hora que entrou, na primeira rua que a gente olhou assim, ó, que eu olhei os triplex, né, que lá, 4, 5 casas em cima da outra assim, ó, eu olhei, eu falei, cara, que é isso aqui, cara? Aí a gente foi descendo. Teve um lugar que a gente chegou, já tinha buraco na parede assim, eu falei, cara, aqui deve ser um lugar que os caras, tipo assim, só de você olhar assim, o cenário, você fala, mano, que é loucura, cenário de guerra. Igual o pessoal fala, a pessoa
que tem guerra em tal país, e no Afeganistão. Cara, se você for no Rio de Janeiro, é o retrato da guerra em si, aquele dali. Tipo assim, não existe aqui no Brasil nada parecido com aquele dali. Eu falei pros caras, de tudo que eu fiz no quartel, eu fazia qualquer coisa, menos, sei lá, ir numa missão dessa, cara. A gente fez isso aí e o tenente, ele fez exatamente o que não deveria fazer. Ele explodiu nosso pelotão no meio da favela. Ixi. Aí ele chegou, sargento, tal GC pra cá, esse GC pra cá e esse aqui comigo, vamos. E, tipo, dividiu por. Só que o que acontece? É um risco maior, você tá botando sua conta, porque se o pelotão tá íntegro e tá com 30 cara, no confronto ali você consegue, pô, vamos retrair, vamos avançar. Agora você com 9 cara. Que Aí a eu- gente. Que eu acho que é justamente a diferença do exército para a polícia é o efetivo, o número. Então, Né? mas o exército em Número, si, ele trabalha trabalha com com. número. Que a gente trabalha aqui com volume. Entra, tipo, Isso. 30 cara, troca tiro, pode ter algum óbito, mas aí, o princípio é a massa. A massa, né? Aí a gente, explodiu o pelotão e foi cada um pro lado. Teve uma hora que eu tava descendo na rua, eu vi o Sargento Tavares passando de um lado para outro da rua, assim, ó, tirando, passando pro outro lado. Aí o Sargento, vamos descer aqui, vamos descer. A gente desceu uma rua. Teve um lugar que a gente chegou, tinha uma mureta, eu acho que tinha 1 metro de mureta de concreto. Era uma mureta bem assim, ó. Aí o Sargento, vamos descer até ali. Só que na hora que eu olhei, eu falei, cara, parecia um ponto de abrigo dos caras. Porque, tipo assim, o cara se abriga ali, dá tiro e volta. Que é uma muretona, cara, nem aí. Só se fosse de morteiro pra derrubar aquilo ali. Aí a gente foi descendo. Tinha um cara lá que deu um tiro, só que eu acho que ele tava na parte de baixo. Aí todo mundo ficou como assim, ó, olhando pra baixo pra trocar tiro. E aí em cima as casas, tipo, meio que visão de túnel. Aí nessa aí, o Leandro Jesus, um abração pro, que era um militar bom também. Ele foi sair do abrigo, ele foi levantar e fez assim, ó, na hora que ele levantou, veio uma rajada de uma laje assim, ó. Pegou na lateral onde ele tava assim, ó. Aí parou. Lá os caras usam muito a Glock. Ele põe aquele carregador caracol. Ou um pente alongado. O carregador alongado que eles conseguem dar a rajada com a pistola. E foi de uma pistola. Deu a rajada, aí ele fez isso aqui assim, ó. Parou. Aí ele foi, tipo, e abaixou. Aí ele tava do outro lado da rua. Eu falei, nossa. Na minha visão, tipo assim, essa parte do nosso colete aqui, ela não protege, né? Tipo, tem uma Kevlar, uma proteção, só que tem, dependendo do milímetro da arma, transfixa ali, não coisa. E fica um pouco exposta, né? Na minha, falei, nossa, pegou bem na lateral do colete dele. Aí a gente gritando, Leandro, tá bem? E ele aqui assim, ó, tipo, sei lá, acho que ele tava tentando assimilar o que tinha acontecido. Aí ele voltou pra trás assim, abaixou. E a gente, Leandro, vê se você tomou tiro, pô, vê se tomou tiro. Porque que o procedimento nosso era o quê? A gente não tirava o colete. Aconteceu alguma coisa, você metia a mão aqui no colete, com o dedo assim, ó, pra ver se tinha algum buraco. Se tivesse algum buraco, você ia sentir. Então a gente fazia tipo assim, ó. Pegava, aí ele foi lá, parou assim. Ele, não, tô bem, mano. Ô, ele era moreninho, né? Ele tava, a boca dele ficou branca assim, ó. Aí eu olhei pro sargento e falei, ei, sargento, bora voltar, bora voltar. Aí o sargento, não, vamos pra cima dos caras, fez. Sargento, não dá, sargento. Porque a partir do momento que acontece o que aconteceu com ele ali, igual especificamente aconteceu ali, ele travou ali, tipo, o psicológico do cara ali tá na merda, porque ele falou, porra, ia tomar uma rajada agora, eu não sei nem de onde veio. Aí eu falei, bora voltar, bora voltar. Aí nessa aí a gente chegou até essa parede aí, ainda, tipo, deu uns tiros ainda. Aí o sargento, não, vamos voltar, vamos voltar. Aí voltou, porque não tinha mais psicológico, não tinha Compromete, mais né? bloqueio. Compromete Porque, como a gente tava em 9, aí o cara já aconteceu isso ali, ele já, tipo assim, ele desligou. Na hora que você olhava pra ele assim, você via ele, a gente ficava zoando, modo drone. Ele tava, tipo, já perdeu o foco. Eu falei, gente, vamos voltar. Assim, não, vamos pra cima. O cara tirou no cara, fez, não dá. Tem a opção que você fala, mano, não dá, não é hoje, bora voltar. Não adianta dar de bravão e querer ir pra cima, porque pode acontecer alguma merda. A gente tava de 556, você dava tiro de 556, parecia festim. Os caras só respeitavam se Rio dava de tiro. Janeiro é Não, é 762, 762. né? Se você não desse tiro de 762, desse 556, já era. O cara que tava lá, o cara tava com um M4, o cara tava com uma AK-47. Nem a gente tem AK-47. Caramba. Aí tem um cara que tava lá. Eu falei, vamos sair fora daqui. Aí a gente, embaixo de fogos, foi retraindo. Aí foi embora. Aí saiu suado. Parece que tinha tomado banho assim, ó. Meia hora de ponta a ponta pra sair da favela.
Cara, Tem que ter preparo físico, né? então, Porque, né? por isso que eu falo pro pessoal, importante, né? como eu falava pros caras, eu falei, cara, a hora de você se ferrar aqui, é condicionamento físico, por isso que durante o ano lá, os caras faz teste físico, faz preparo, porque, cara, você subir uma rua ali, sei lá, quase 1 quilômetro ali, você metendo um ponta a ponta, amigo, não é pra qualquer um, não. Colete, capacete, 4 carregador, granada ainda que a gente usava, então, tipo assim, cara, tinha cara que tinha uma cara que eu olhava assim, ó, cara, mais franzina acontece. O cara tava lá, já tava tipo assim, ó, o fuzil já tava subindo meio torto, porque, tipo assim, é muito tempo que você ficava aqui assim, ó, tinha que abraçar, respirar, aí você ia andando. Quando chegava numa rua que era cruzamento, o cara que tava aqui ia aqui, pô, olhava, aí você já tinha que vir lá de trás, correr pro próximo abrigo. Então, tipo assim, condicionamento físico É isso que tem que estar em dia. É isso que eu fico muito revoltado. Eu passo muito por isso no meu bar, porque o meu bar era um bar. 90% do meu público era ex-militar, policial, da ativa, enfim. E o papo era o mesmo. Só que hoje 90% do meu público é paisano. Então, eu preciso convocar esses caras aí pra tomar o que é de vocês. Espaço que é de vocês. Vão lá fazer uma incursão lá, porque eu, né? E aí eu escuto muito isso, né? Falar as críticas nas Forças Armadas e sobre as polícias e tal. Sempre tem um canhota que vem falar sobre isso e falar assim, e sempre denegrir. Eu falo, cara, você não faz a mínima ideia. Você comprou mesmo a ideia, a narrativa de que o exército só porta-mato e carne e pintaria. Você pegou isso para você e se abraçou como verdade. Mas você não faz a mínima ideia do que a quantidade de efetivo de batalhões que tem. E o mais impressionante é a idade, né? Porque a polícia militar é um pessoal mais velho que já tá que chega nesse nível de adestramento. Geralmente são policiais já de carreira, são de carreira, né? Mas aqueles que são que estavam no batalhão, mas se prepararam para ir para aquele batalhão específico para fazer aquele trabalho. Você é um garoto de 18, 19, 20 anos que te dão treinamento, o mesmo treinamento que esse cara, né? E você trabalha, treina e falou, vai. Então, por isso que eu fico muito. Não gosto, né? Não entro naquela questão da discussão mais acalorada, mas eu sempre corto. Falo, você não sabe o que você está falando. Desconhecimento. A internet faz isso com as internet, pessoas, né? Se você salvar 10 pessoas, passa batido. Mas Passa batido. um erro é fatal, né?